que o uso de testosterona pode deixar teu sangue mais grosso? Isso é verdade ou não? Doutor Gabriel Feitosa aqui, e hoje vamos destrinchar tudo sobre policitemia, engrossamento do sangue e o uso de testosterona. Será que quem tem reposição pode ter problema com isso? Quem usa suprafisiológico vai ter problema com isso necessariamente? Ou não? É uma coisa que é irrisória, que a gente não deve se preocupar? E por que se preocupar se for o caso? Vamos lá. Então eu peço para você deixar teu curtir para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Beleza? Vamos lá. Gente, é o seguinte... Trouxe aqui, né, uma pergunta de um inscrito, inclusive, se você quiser que sua pergunta seja respondida, bota nos comentários. Gabriel, eu quero que você dê uma conduta pra mim, dizer que se eu posso utilizar. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho como te avaliar e dizer o que você pode ou não fazer. Mas é lógico que eu posso responder uma dúvida, né, uma dúvida. Não se, devo usar Durateston com Deca nessa dose. Não tem como eu saber, eu não te conheço, tá? Mas você pode perguntar, tal coisa causa tal coisa, isso pode acontecer? Beleza, tudo bem, vou responder. E é o que a gente vai fazer aqui. Tenho policitemia vera. Boa tarde, doutor Gabriel. Beleza, vamos lá. Policitemia vera, o que é isso, gente? É uma doença que ele tem uma maior produção de glóbulos vermelhos naturalmente. Então ele não faz nada e o corpo dele produz mais glóbulos vermelhos. Isso faz com que o sangue dele fique mais viscoso, mais grosso. Um sangue mais grosso aumenta a chance de ter um evento tromboembólico. Como assim, Gabriel? De ter uma trombose, né? Pode ser uma trombose venosa profunda até um tromboembolismo pulmonar, que pode ser eventualmente fatal, se não for cuidado. Então, assim, ele já tem uma tendência natural de ter um sangue grosso, né? E ele faz sangria, pelo que eu tô entendendo, faz sangria, tudo bem? O que é sangria? É tirar esse sangue grosso, né? E fazer com que, o quê? Botando aqui uma quantidade de líquido, né? Com menos concentração, fazer o sangue ficar menos viscoso, tá? Então a gente vai trocar o grosso pelo menos viscoso. Então aí ele vai tender a diminuir o hematócrito, vai deixar o sangue menos grosso, tá? Vou deixar aqui uma forma mais simples para você entender. E aí, né? Ele faz sangria já. Ele quer saber se ele pode tomar Durateston de 21 em 21 dias. Beleza. Se você pode ou não especificamente tomar determinado medicamento, eu não tenho como responder. Mas vamos lá. Uma pessoa que já tem policitemia, né? Que já faz sangria e tem uma testosterona baixa, pode repor testosterona? Vamos lá. Vamos discutir aqui. Vamos discutir aqui nesse vídeo, tá? E uma pessoa que quer usar suprafisiológico também a gente vai discutir um pouquinho aqui, beleza? Gente, é o seguinte. Eu trouxe aqui uma tabela, né, do livro do Chalem de Bazin, onde a gente tem aqui as contraindicações da reposição de testosterona, tá? Então a gente tem o quê? Uma preocupação muito grande aqui, né, que aqui é basicamente contraindicação total, e aqui é uma contraindicação parcial, tá? Nessa aqui, na contraindicação total, a gente tem câncer de próstata metastático, tá? Inclusive, essa questão prostática é uma coisa que a gente precisa discutir também, né? Se você quiser que eu discuta, coloca aqui nos comentários. E câncer de mama, tá? Câncer de mama, principalmente aquele câncer de mama, dentro de um contexto, quando a gente tá falando de um câncer de mama, estrogênio, né, positivo, tá? Então, a testosterona se converte em estradiol, vai se ligar ali no receptor do câncer e pode piorar. Beleza, então o cara tem essas duas coisas que precisam ser evitadas. Ele não tem nenhuma dessas duas coisas, então o que a gente vai ver aqui? As partes moderadas. Então, assim, desejo de fertilidade em um futuro próximo, beleza, entendi, né? Por quê? Porque a testosterona inibe o eixo, né? Não investigado, né? Nódulo prostático, um PSA acima de 4, porque em homens, né, que tem alto risco de câncer de próstata. Tudo isso daqui são contraindicações relativas, né? Que isso daqui devem ser avaliadas muito bem, né? Mas o que é que a gente tem aqui embaixo, gente? Que é preciso entender. Hematócrito acima de 48%, né? Ou 50%, para homens vivendo em alta altitude, tá? Então, assim, para a maioria das pessoas, é o hematócrito acima de 48%. Por quê, gente? Porque, assim, a testosterona por si só, né? Ela tem um efeito eritropoético de aumentar as células vermelhas, tá? De aumentar as células vermelhas. Então, ela vai deixar o sangue mais viscoso, naturalmente. Então, assim, é por vários mecanismos. Como é que a gente entende esses mecanismos? Bem, a testosterona, ela inibe a epicidina, tudo bem, que está relacionada com o metabolismo do ferro. Isso aumenta o turnover do ferro, que aumenta a produção de células vermelhas, a eritrocitose. A gente tem um novo set point da eritropoetina, né? Então a gente tem toda uma questão por múltiplos mecanismos, tá bom? Onde a gente vai se ligar ali também na produção renal, tá bom? De eritropoetina. A gente também tem o estradiol estimulando o receptor de estrogênio alfa, que também vai estimular a eritrocitose. E a gente tem o DHT estimulando diretamente a medula para o quê? Para gerar
mais células vermelhas. Então, por múltiplos mecanismos, a testosterona já vai aumentar essa quantidade de hematócrito, essa quantidade de células vermelhas. Se o cidadão aqui está falando que ele já tem um problema onde tem as células vermelhas muito altas, já faz sangria, a gente tem que entender o seguinte: ele tem uma contraindicação ali relativa, né? Eu não sei qual é a condição que ele está aqui. Mas assim, gente, é muito arriscado ele querer colocar já uma testosterona nele de cara, sem uma avaliação muito minuciosa. Por quê? Porque ele já faz sangria, ele já fica com hematócrito alto e já tem uma chance aumentada de risco tromboembólico. E assim, se fosse pensar no indivíduo que tem hematócrito alto, não estou falando no caso desse pessoa específica, porque pode ser que ele nem tenha condição de utilizar, ou tenha, né, dependendo do caso, que eu não tenho como avaliar ele aqui. Ele utilizaria Deposteron, usaria Durateston? Não usaria. Por quê? Porque Durateston e Deposteron causam picos, né? E nesses picos a gente tem aumento das células vermelhas, tá? Aumento das células vermelhas. E aí, Gabriel, o que seria mais interessante? Para pessoas que têm hematócrito que aumenta com mais facilidade, o mais interessante possivelmente é usar algum tipo de testosterona sem picos. Por exemplo, a testosterona em gel, onde a gente vai controlar a dose direitinho para tentar tirar os sintomas de hipogonadismo daquele indivíduo sem elevar tanto o hematócrito, né? Então pode ser um caso para pessoas que têm hematócrito já naturalmente alto, ou pessoas que têm um hematócrito que está ali que nem é tão alto, mas usaram Durateston, usaram Deposteron e o hematócrito subiu muito, tá? Então tem pessoas que respondem muito a Durateston e Deposteron. Gabriel, uma coisa que é muito comum, cara, assim, né, não é tão comum assim, tá? Na reposição de testosterona, não é algo que eu pego no meu dia a dia com tanta frequência, mas tem pacientes que sim. E aí ele tá usando Durateston, Deposteron, troco para testosterona em gel, geralmente resolve, tá? Mas já tiveram pacientes que foram tentar repor testosterona e aí o que é que eu encontrei? Eu encontrei, acaba que eu encontrei na investigação clínica e laboratorial básica, antes de repor, um hematócrito já alto. E um histórico de hematócrito alto já há algum tempo. E nenhum médico tinha falado com esse paciente específico que eu tô pensando aqui sobre isso. E aí eu falei pra ele, cara, não tem condição de eu repor a testosterona em você. Agora, você vai ter que procurar, né, um médico para tratar, né, um especialista que vai tratar essa sua policitemia, um hematologista. Por quê? Porque não tem como eu ficar conduzindo uma policitemia primária, né? Eu conduzo a policitemia secundária ao uso de testosterona, mas ele não estava usando nada, só estava com a testosterona baixa. E aí ele precisaria, se o hematologista liberar, né, a gente vai fazer, e se fosse fazer, provavelmente com a testosterona em gel aos poucos, né? Esse paciente ele decidiu por procurar o médico, mas ele ficou sem utilizar mesmo, né? Tentou fazer outras medidas no dia a dia dele e conseguiu até resolver ali a questão. Mas é uma coisa que acontece, né? Às vezes a pessoa nem sabe por quê, porque o hematócrito alto não é algo que dá os sintomas, ele vai ter os sintomas ali quando ele tiver um evento tromboembólico sem saber, né? Então é muito complicado a gente dizer isso com certeza. Por isso que, assim, é muito importante você saber onde é que você está entrando antes de usar qualquer tipo de esteroide. Gabriel, e suprafisiológico? Antes disso, cara, tá usando esteroide para reposição ou suprafisiológico? Entenda o que tá fazendo, cara. Se você quiser um direcionamento, né, completo sobre tudo isso que você precisa entender antes de usar qualquer tipo de esteroide, antes de procurar um profissional, não ser enganado por nenhum tipo de picareta, te convido a conhecer o meu curso Cuidado Anabólico, vou deixar na descrição. Se você quiser se aprofundar dentro desse universo anabólico, te convido a conhecer o meu curso, né? Não, o meu e-book Desbravando o Universo Anabólico e o curso Guia do Anabolismo Consciente, se você é um profissional da saúde, um médico que trabalha com usuário de esteroide, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Bem, isso daqui, gente, acontece com o uso de testosterona, sendo ela suprafisiológica ou sendo ela de reposição. Eu falei que na reposição tem pessoas que aumentam o hematócrito, mas no uso suprafisiológico isso daqui é bem mais expressivo. Por quê? Porque eu vou ter uma testosterona muito mais alta. Então a chance de eu ter, né, um hematócrito que vai ficar mais alto acontece. Nesses casos, gente, o que é que eu vou fazer de primeira mão? A primeira coisa que eu vou tentar fazer é reduzir a dose. O cara tá usando uma dose chibatosa de testosterona, eu vou reduzir a dose. Do mesmo jeito que, dependendo do caso, eu vou precisar fazer uma sangria nele. Mas eu vou continuar usando esteroide naquela mesma dose, ficar fazendo sangria seriada nesse indivíduo? Aí não tem sentido, ele vai ficar fazendo sangria toda semana? Não tem sentido. Até porque sangria nessa frequência pode causar um efeito secundário ruim pra ele ali. Mas enfim, não é uma coisa que a gente deve deixar minucioso aqui. Tá vendo um curso pra médico que a gente falasse. Mas o que eu quero dizer, tá usando suprafisiológico? Tá com hematócrito alto? Primeira coisa, reduzir a dose. Segunda coisa, dependendo do caso, vai precisar fazer uma sangria. Outra coisa que é importante entender é que, às vezes, o indivíduo tem uma tendência muito grande. Tem um paciente, cara, que às vezes o cara tá usando 200mg de Deposteron e fica com a eritrocitose. Tem outras pessoas que às vezes usam gramas de esteroide e não tem isso. Então é uma coisa que depende muito da genética. Depende
da dose, mas depende também bastante da genética que aquele indivíduo tem de responder àquele esteroide anabolizante. Do mesmo jeito que isso aí está influenciando também questão de queda de cabelo, espinha, porque tem um contexto multifatorial envolvido e a resposta do próprio indivíduo vai variar demais. Tudo bem? Gabriel, entendi em relação aqui à parte do hematócrito, né? O hematócrito pode aumentar o risco de trombose, mas além de trombose, né, que outros prejuízos dentro do contexto cardiovascular eu preciso saber. E eu vou deixar um vídeo completo para você. Te espero lá e um grande abraço.